Olá, pessoal. Namastê. Então, vamos dar sequência aqui na nossa epopeia aí do nascimento, a concepção do nascimento, né? E como é que isso interfere lá na frente, na hora da conjecturação acerca da ideia, da intuição que nós trazemos, arraigadas, né, na nossa consciência, acerca da ideia de Deus, né? E como é que a gente vai elaborar isso lá na frente, né? Vamos lá, então. Olha só. Bom, depois que o ser, né, consegue se estabelecer, enraizar, ou consegue fecundar o útero, aliás, fecundar o óvulo no útero, aí passa a ter uma nova experiência de vida. Então, o ser é um sobrevivente de um genocídio e consegue novamente um abrigo seguro, né, como no caso da metáfora do, né, Superman, o super-homem. Ele consegue um abrigo seguro, ou seja, uma família, né, uma mãe que o acolhe, que o alimenta, que o cuida. Então, esse ser, ele encontra um abrigo seguro, que é o óvulo, que vai ser acolhido, que vai ser alimentado por essa mãe, né? Que então vai tecer considerações acerca desse novo ambiente, desse novo habitante desse ambiente, que é o corpo dela. Então, essa mãe, né, vamos pensar no arquétipo natural, tá? Não numa mãe que, né, está com problemas, que não quer ter o filho. Vamos pensar numa mãe que deseja esse filho, que o acolhe esse filho, que é o mais normal. Então, ela vai transmitir a seguinte informação para esse ser, né, que está lá agora abrigado e começou um novo processo de sobrevivência, né, de formação do corpo. Então, ela vai dizer para esse ser que ele é muito querido, que ele é bem-vindo, que é muito bom que ele esteja ali e tal. O útero também vai dar essa sensação de bem-estar, né, essa sensação de segurança, essa sensação de nutrição. Então, essa consciência que estava num estado desesperado de sobrevivência, de repente, agora está num ambiente seguro e protegido, como era o ambiente original de onde ele saiu, lá, né, do seu paraíso original, que era o útero masculino, né, no pai, no corpo do pai, e agora está aí no útero feminino, que é o corpo da mãe, recebendo todos os carinhos e toda a proteção e toda a segurança e todo o acolhimento, né, que cura esse trauma original de ter sido expulsa do paraíso pelo pai, né? Foi acolhido pela mãe. Ótimo. Agora, a experiência da vida dentro do útero para um bebê, para uma pessoa, né, na forma de um bebê, então você tem esse corpo, você troca de corpo, né? Primeiramente você tem o corpo de uma espécie de sapinho, né, de girinuzinho. Então, esse era o seu corpo. Se você se olhasse no espelho para, sei lá, de repente dar um look, né? Dar uma ajeitada aí no seu visual, você veria o corpo de um girinozinho. Esse seria você. Tá? Então aí você muda de corpo. Agora, se você olha dentro, você pega um espelho e olha, você vai ver o corpo de um bebê. Né? Então agora você é o corpo de um bebê, você está no corpo de um bebê. Então você vai se identificar como um bebê. Só que assim, no útero, normalmente o bebê fica ali 9 meses. Tá? O tempo é uma experiência relativa, inclusive de acordo com, ok? A relatividade geral do professor Einstein, o tempo é relativo, dependendo da velocidade da luz. Só que a velocidade do tempo para o bebê é bem mais lenta que a velocidade das pessoas fora do útero, ok? Então, para um bebê, metaforicamente falando, em termos de proporção, 9 meses no útero de uma mãe é o equivalente de 90 anos para uma pessoa fora do útero da mãe. É uma vida toda. Esse ser não conhece outra realidade. Imagina uma pessoa que nasceu, cresceu, viveu durante 90 anos numa única casa, numa única cidade, nunca viajou para fora, tudo que ela conhece está ali, o mundo dela é aquilo ali, ela mora naquela casa ali há 90 anos, e de repente alguém vem e vai demolir a casa dessa pessoa. Né? O governo vem, demole, porque vai construir uma estrada, alguma coisa assim, e a pessoa vê a sua casa, 90 anos de vida, sendo simplesmente destruído e transformado numa estrada. Né? Então é muito triste, isso às vezes acontece na vida real, né? Mas imagina que esse ser vive 9 meses no útero e de repente ele começa a sentir que está sendo expelido para fora dele, não é? Ele começa a perceber uma mãe, por exemplo, ali por volta dos 7, 8 meses de gravidez, ela está cansada. Na verdade, ela está exausta, né? As necessidades fisiológicas,
como comer, evacuar, né, urinar, dormir, caminhar, tudo se transforma numa grande batalha diária, né? As mudanças hormonais no corpo, na mente da pessoa, os cansaços pelo qual ela passa, tudo isso gera um estresse bastante acentuado na mente e no corpo da mãe, e ela passa a retransmitir essa informação para o bebê, de que ela está cansada, de que ela quer, de que ela não, ela está ansiando para que o bebê nasça, que ela possa, então, ela pensar, vou poder descansar novamente e tal, porque ela está cansada. E essa informação, esse sentimento, ela vai sendo transmitido como informação. O bebê, nesse período, o cérebro primitivo do bebê já está acumulando dados, inclusive o bebê, muitos bebês se comunicam com os pais, existe já estudos, né, que indicam que os bebês também sonham, inclusive, né? Então, assim, já existe toda uma experiência consciente do bebê nesse período, e a criança começa a perceber que a mãe está se sentindo incomodada com a presença dela ali. O que no começo era mil maravilhas, era um acolhimento, agora passa a ser uma sensação de abandono, de desligamento, porque inconscientemente a mãe deseja descanso. 9 meses, ela está cansada, então ela deseja descanso. E para a informação, quando chega no bebê, é um sentimento de deseja que o bebê saia do útero. Então, ele está novamente pressentindo que será expulso do paraíso. E, de repente, sem mais nem menos, pura e simplesmente, esse ser, ele é expulso dessa casa, que é o único lugar que ele conhece, que ele conheceu, ou que ele conhece. A experiência toda de vida dele, de existência, está ali, e ele é obrigado, a contragosto, sair desse ambiente. Às vezes, até de maneira, né, assim, artificial, sendo puxado por ferros, ou a mãe, né, submete à cirurgia da cesárea, chamado a cirurgia da cesárea, né, cesariana, inclusive por curiosidade, né, é uma curiosidade aqui, esse nome, esse termo cesariano ou cesariana, esse tipo de cirurgia veio como, pelo menos é a história que eu ouvi, não sei se procede, aparentemente sim, o imperador romano César, a mãe dele, né, ele quando nasceu, ele estava atravessado no útero da mãe, estava numa posição, né, assim, contrária, e para fazer a mudança do bebê dentro do útero, ou o bebê poderia morrer, ou a mãe poderia morrer, né? E o, o, o médico perguntou para, né, o pai, qual seria, né, assim, a opção. E a mãe decidiu que não, eu, né, morrerei, mas o meu filho vai nascer. Então, ela submeteu a um corte transversal no ventre e o bebê foi retirado, né, através de um corte, e a mãe veio a óbito. E o bebê nasceu. Esse seria César. Então, esse método de nascimento é considerado o método cesariana, em que a mãe se sacrifica e o bebê nasce. Felizmente, atualmente, não é? A mãe não é sacrificada, mas o método continua sendo o método de nascer de César, né? Ou cesariana, como foi que o imperador romano nasceu dessa maneira. A mãe foi sacrificada. Hoje em dia, né, como eu disse, não é mais. Essa é apenas uma curiosidade, tá? Mas acontece que o bebê é expulso do paraíso, do útero da mãe, onde tem acolhimento, carinho, ternura e tal. Então, esse bebê, quando ele é expulso do paraíso, ele é recebido do lado de fora e ele então leva um choque de realidade e ele chora, né? Ou então ele leva alguns estímulos para, né, para assim dar os primeiros respirações, e quando ele respira, o pulmãozinho floresce repentinamente e dói. E essa dor faz ele chorar, né? Então, a primeira experiência fora do útero é a experiência da dor. Então, ele sente uma dor. A primeira experiência fora do útero, do acolhimento, do calor, é frio do lado de fora e ele experimenta uma dor. Então, esse trauma fica registrado nesse inconsciente, né, nesse cérebro primitivo do bebê, como sendo um abandono, um ato de abandono com violência assim, acumulado também de dor. Então, um abandono com violência parcial, né, aliás, sumário, e assim, acompanhado de uma dor, de um trauma. Então, você tem aí dois efeitos, ok? Que são os efeitos do nascimento.
o processo, e são duas experiências primitivas de sentimentos, de abandonos que ficaram registrados na memória primitiva desses seres, dessas consciências aí, que é a primeira experiência do abandono, não é? Tem a ver com a experiência do abandono realizado a partir do útero, né, do pai, em que a sementinha é expulsa do paraíso, vai parar no útero da mãe, e finalmente depois ela também é expulsa desse paraíso e vai parar fora desse útero. Então, aí nesse momento, ela já está na segunda fase, né, da memória ancestral de abandonos. Ela foi abandonada, expulsa do paraíso duas vezes, uma vez pelo pai e a segunda vez pela mãe. Então, os pais são, né, a primeira registro que esse ser vai ter de memória afetiva é acolhimento e abandono, ou seja, uma bipolaridade, né, entre o acolhimento e o abandono violento. Então, existe aí uma disparidade de emoções, e essa disparidade emocional fica registrada nesse ser que vai, então, conviver com essas duas experiências afetivas de acolhimento e abandono. Mas, normalmente, aquilo que é mais denso, aquilo que é mais impactante, é aquilo que nos faz sofrer. As felicidades a gente esquece com facilidade, mas a dor demora muito tempo para sair. Então, o que vai predominar na consciência dessa memória primitiva, dessa memória ancestral que acabou de nascer na forma de um bebê? O abandono, o sentimento de expulsão de paraíso, o trauma da expulsão, da perda do paraíso, né? Tem um livro de um pensador, acho que inglês, se eu não me engano, né? É Milton, o nome dele, que ele vai escrever o livro, então, O Paraíso Perdido, né? Para explicar a epopeia da formação ou da manifestação da consciência aqui na Terra, etc. Eu não vou entrar nesses detalhes agora, porque eu vou entrar lá na frente. Mas fica aí registrado, na sequência, o conceito arraigado no fundo do ser da ideia de paraíso perdido, tá bom? Então, primeiro pelo pai, e agora, finalmente, pela mãe. Então, esse ser, ele é traumatizado duplamente, tanto pela perda do paraíso, do aconchego do pai, expulsão pelo pai, e a perda do paraíso, do aconchego da mãe, a expulsão pela mãe. Expulsos pelo pai e pela mãe. Essa memória ancestral, ela tem efeito na psicologia, ela tem efeito na investigação ou na elaboração metafísica desse ser no futuro? Então, vamos ver o que vai acontecer, tá bem? Então, vamos para a próxima gravação. Obrigado pela atenção. Namastê, fique na paz e até logo mais.